Eu vos saúdo com a mais preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero vos trazer uma mensagem denominada Encontrado, aceito por poucos e rejeitado por muitos. O que é isto? Quem é este? Do que ou de quem está se tratando? Sei que você pergunta. Ele disse: eu sou o primeiro e o último, e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves do inferno. Ele tem na sua destra as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Os 7 Espíritos de Deus, a espada aguda de 2 fios e a chave de Davi, com a qual abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o Filho de Deus, o qual tem seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes a latão reluzente. Ele faz que o seu sol se levanta sobre maus e bons, e que a chuva desça sobre justos e injustos. Sustenta as aves dos céus e veste a erva do campo. Ele é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. E é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele é o alívio para o cansado e o oprimido. Tal qual ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele é a solução para os problemas das pessoas neste mundo. Ele sofreu e morreu no meu lugar e no seu lugar para te salvar da ira futura. E seu sublime e poderoso nome é Senhor Jesus Cristo. Ele é isto e muito mais. Se tudo o que ele foi, é e será fosse registrado, cuido que nem o mundo todo poderia conter os seus escritos. Quando o homem pecou, alguma coisa tinha que ser feita para solucionar o caso, porque a criatura de Deus tinha caído da graça e estava sujeita à eterna separação da presença do Senhor. Deus então chamou Adão e sua mulher para uma conferência com a participação da serpente. Conversou sobre o assunto e fez um remédio para aquela coisa tão horrível que seus filhos tinham feito. Não seria necessário Deus chamar o homem para ter com ele esta primeira conferência e todas as demais que já existiram, a existente e a que existirá, se o homem não tivesse dado lugar para o diabo em sua vida. Deus já fez muitas conferências com seus filhos e filhas, e em muitas épocas, com o fim de entregar a seu povo o seu conselho, o qual a maioria o rejeitou contra si mesma. Como está escrito: e todo o povo que ouviu a João
Inclusive os publicanos, tendo sido batizados com seu batismo, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Lucas capítulo 7, versículos 29 e 30. Paulo disse: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Hebreus capítulo 1 e versículo 1. Jesus disse, referindo-se a seus enviados: quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas capítulo 10, versículo 16. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os teus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Mateus 23, versículo 37. Jesus acusou a nação de onde veio a salvação e para quem veio o Salvador, por rejeitar, matar e apedrejar os profetas, os seus enviados. O Senhor teve uma conferência com um de seus enviados, de cujo nome Noé, neto de Metusalá, e o nono descendente em ordem de Adão, da genealogia de Sete. E nesta conferência, Deus decidiu destruir através das águas do dilúvio o homem por ter se tornado incrédulo, ou seja, corrupto, violento e mau. Deus então mandou que Noé fizesse uma arca para salvar do dilúvio a si mesmo e sua família. Pela fé, Noé tomou a Deus em sua palavra e começou a construir a arca para se salvar do eminente juízo que estava para cair sobre a terra. E enquanto Noé estava preparando a arca, pregava para os incrédulos, os quais não puderam impedir o mover de Deus no que diz respeito a seu plano de preservar a descendência de Sete, a qual estava em extinção. Aprouve a Deus preservar a semente de onde originou-se a salvação e também batizar a terra com o seu primeiro batismo através das águas do dilúvio. Observe e veja que as mesmas águas que fez flutuar a arca, salvando a Noé, sua família, animais, répteis e aves, destruiu os antediluvianos, animais, répteis e aves que ficaram do lado de fora da mesma. De semelhante modo, a mesma palavra de Deus escrita e revelada para esse dia, que você lê ou escuta, exceto que você a receba e ponha em prática para a sua salvação, queira ou não, você vai deparar-se com ela para te condenar no juízo final. A nossa nação é culpada dos mesmos pecados pelos quais Deus destruiu o mundo antediluviano. E as pessoas de Sodoma e Gomorra. Por esta razão, Deus seria injusto se deixasse esta nação passar
sem juízo. Porque para Deus não castigar esta nação, ele então estaria obrigado a levantar os antediluvianos, os habitantes de Sodoma e Gomorra, e pedir desculpas por havê-los destruídos. Porém, ele não fará isto. Neste momento, você tem a oportunidade de exercitar o ponto decisivo mais importante de sua vida, o qual é tomar a Deus na sua palavra, a qual é espírito e vida, e deixar realizar o seu maior milagre em você, o qual é te transformar em uma nova criatura, nascida da vida de Deus. Esta é uma oportunidade única na vida, a qual não se deve deixar passar. Porque Jesus disse que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. E disse mais: quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Portanto, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Não deixe que o chamado de Deus para você se torne em uma chamada não atendida, porque não haverá como você justificar-se no juízo final. A voz do Espírito Santo tem ressoado sobre a terra através de seus enviados, dentre os quais muitos foram e ainda serão perseguidos e mortos. Como está escrito: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, o qual veio no espírito e virtude de Elias, com o objetivo de converter os corações dos pais aos filhos. Como está escrito: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos. Malaquias, capítulo 4, e versículo 5, e parte A do versículo 6. João Batista foi o precursor da primeira vinda de Jesus, tal qual está escrito: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Isaías capítulo 40 e versículo 3. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Deus agradou tanto do ministério do profeta Elias, que decidiu enviá-lo repetidas vezes sobre a terra. A primeira vez foi Elias, o tisbita, o qual morava em Gileade. A segunda vez foi Eliseu, sobre o qual repousou o espírito de Elias, ou seja, o ministério específico com o qual Deus usou Elias, e este repousou em dupla porção sobre Eliseu. A terceira vez foi João Batista, o qual veio no espírito e virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos. A quarta vez
foi William Marion Branham, qual nasceu no dia 6 de abril de 1909, em Burkesville, Kentucky, Estados Unidos da América. Sua vida peculiar foi marcada por fenômenos sobrenaturais, tais como visões, profecias, aparição de anjos, curas, milagres, ressurreição de mortos, etc. Vejamos alguns acontecimentos em sua vida. Na manhã do seu nascimento, uma luz ficou pendente sobre ele em seu berço. Depois, ainda na sua juventude, ele estava fazendo a obra de evangelismo e muitas pessoas se converteram a Cristo. Quando ele estava batizando um grupo de pessoas no Rio Ohio, e eis que ao batizar a 17ª pessoa, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, a sua mensagem precursará minha segunda vinda. E disse: eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Sem sombra de dúvida, ele virá para tirar a igreja noiva na hora que as pessoas menos esperam. E acontecerá que as pessoas que dormiram nele e estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares. Como você pode ter visto, Jesus Cristo não pisará nesta terra maculada pelo pecado na sua segunda vinda. Ele primeiro, com sua alta mão, chama a igreja noiva de dentro das denominações, sob a mensagem do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10. Ele a veste devidamente com a roupagem da palavra da verdade, ou seja, a palavra original, em quem vós estáis depois que ouvistes a salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1 e versículo 13. Esta é a classe de pessoas que subirão no arrebatamento da única e verdadeira igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, das quais possivelmente Estevão foi o primeiro que morreu, ou seja, dormiu em Cristo Jesus. Após a ascensão da igreja para os céus, Deus passa a tratar com os judeus como uma nação. E os que dentre as nacionalidades perderem o arrebatamento enfrentarão a grande tribulação, a qual será de 3 anos e meio, ou seja, a metade da 70ª semana profetizada pelo profeta Daniel. Neste tempo, os 2 profetas, Elias e Moisés, estarão produzindo seu selo no período mais terrível da história da humanidade. Porque Deus estará purificando a terra e o céu, a atmosfera, com fogo, para em seguida estabelecer o milênio na terra, onde habitará a justiça. Através da pregação da original palavra de Deus e os sinais que estas 2 testemunhas farão nos dias de sua profecia, de cuja duração 1260 dias, o povo de Israel então as reconhecerão como seus profetas. E Deus salvará todo Israel predestinado para ser liberto, e cujo número é 144 mil, que é o remanescente dos filhos de Israel, chamados eleitos e fiéis. Nesse tempo, o mundo verá seus patrimônios históricos em chamas de fogo da grande ira do Cordeiro, e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo,
porquanto as virtudes dos céus serão abaladas, e não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra que agora existem passarão, mas as palavras do Senhor Jesus Cristo não hão de passar. Sem dúvida alguma, o mundo está às margens da 0 hora da contagem regressiva de Deus para o seu maior pesadelo começar. As Escrituras afirmam que o tormento será insuportável e tão grande que homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Acredite e fuja para o único lugar seguro antes que seja tarde. Porque como Deus castigou os egípcios através das pragas e poupou os filhos de Israel que estavam na terra de Gósen, a qual era o único lugar seguro naqueles dias, de igual modo, ele através de seus profetas chamará as pragas, os ais do Apocalipse, sobre as nacionalidades que por incredulidade têm desprezado a Deus na sua palavra. Neste tempo, porém, a igreja nova gentílica estará no lugar seguro provido por Jesus Cristo, livre de todo juízo. Ó gentios, salvai-vos dessa geração perversa, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome da deidade, o qual é Senhor Jesus Cristo, e receba o selo de Deus, que é o Espírito Santo. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Amém.